Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então você... Leila Pereira rasga o verbo, fala sobre as novas contratações e detona o Dudu. Mas Dudu não deixou barato e foi em suas redes sociais e mandou a Leila Pereira tomar naquele lugar, meu irmão. Inacreditável. Então já vai deixando o seu like nesse vídeo, bora ver a fala dela sobre as novas contratações, o que ela falou sobre o Dudu e a resposta de Dudu. Bora lá. Que eu acho que o atleta também deveria encarar dessa forma. Então, com relação ao Rony, é um grande atleta, já nos proporcionou muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o Clube Carioca, eu vou te falar até o Fluminense, tá? Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar no acordo com o atleta. O Abel ficou uma semana depois do fim do Brasileirão para falar sobre esse planejamento. Queria saber o que vocês conversaram sobre o planejamento, onde que vocês colocariam mais esforços financeiros para buscar para essa nova temporada. Olha, o Abel chegou, parece que foi ontem, né? Eu não conversei com ele novamente, mas antes dele viajar, claro, que o planejamento estava todo pronto. Então, o Abel, ele pediu jogadores para determinadas posições, nós já contratamos alguns, faltam alguns que eu não vou falar para vocês, entendeu? O Andréas é um deles que estamos negociando, tá bem encaminhado, tá? Mas o que você gostaria de saber do... Quais posições que foram as principais? Eu não falo de posições, tá? As posições são as que... Vocês já viram dois atletas que nós contratamos, então tem outros que eu prefiro não externar. Mas estão caminhando. Ainda com relação ao Rony, como vocês também trabalham para que um possível fim de ciclo dele não seja parecido com o Dudu? O Dudu teve a possibilidade de sair vendido para o Palmeiras e no final do ano teve uma rescisão contratual. Como trabalhar com o staff do jogador para que o Palmeiras também não perca dinheiro no mercado? Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. Então aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Presidente, dois nomes, a gente sabe que nessa época a especulação é grande. Jorginho do Arsenal, o ítalo brasileiro, foi oferecido, há interesse, não há interesse? Não. Áreas do Fluminense? Não, quanto ao Jorginho, não foi oferecido, não vou falar em hipóteses, né? O John Arias é um grande jogador, não é mais o Fluminense não quer negociá-lo. Eu conversei com meu amigo Mário Bittencourt e o Mário foi muito objetivo, muito claro, como eu gosto que seja, e aí ele não tem interesse em negociar o jogador aqui para o Brasil. Presidente, a Sportingbet chega com algo além do patrocínio, presentinho, por exemplo, de começo de ano, e a Crefisa pode continuar colaborando de alguma forma em contratações fora do patrocínio? Olha, a Sportingbet assinou um grande contrato conosco, que eu não vou falar em valores, eu vou até já adiantar a pergunta que vocês podem fazer para mim sobre o contrato de confidencialidade, que eu sou contra essa cláusula de confidencialidade, mas quando eu era patrocinadora e presidente, então eu poderia abrir mão dessa cláusula de confidencialidade. Agora, com o novo parceiro, o parceiro exige essa cláusula de confidencialidade que eu tenho que respeitar.
não é? Então, é um grande patrocínio, valores muito relevantes. Então, mas é isso, não tem colaboração com a ajuda de aquisição de jogador, que não é obrigação do patrocinador. Tá? E a Crefisa? E a Crefisa, ela não vai colaborar com a aquisição de jogadores. Eu acredito que aquilo foi uma fase que o Palmeiras estava passando, uma fase muito difícil e que o Palmeiras precisava. Inclusive o Dudu, ele só permaneceu no Palmeiras porque a Crefisa pagou uma luva que ele queria se transferir para a China. Teve um clube chinês atrás dele, eu nem sei que clube chinês é esse. Então, exigiu-se um valor para ele ficar no Palmeiras e a Crefisa que pagou. Então, se não fosse a Crefisa, o Dudu não estaria no Palmeiras. E aí que gerou os contratos de empréstimo. Mas com relação a empréstimo para aquisição de jogadores, não. O Palmeiras não tem necessidade. O Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente. Nesses 10 anos nós conseguimos equilibrar financeiramente o Palmeiras. O Palmeiras não tem essa necessidade. O Palmeiras paga em dia seus compromissos. O Palmeiras paga em dia seus profissionais, seus atletas, diferentemente de outros clubes. E é aí que eu entro. O que o futebol precisa é de credibilidade. E você adquire credibilidade honrando, pagando em dia os seus compromissos, que é o que o Palmeiras faz hoje. Mas óbvio, gente, eu sou presidente do Palmeiras. Bom, meus amigos, tá aí, falou das possíveis contratações e o mais importante, que era o título do vídeo. Rasgou o verbo e detonou o Dudu e falou aquilo que a gente já sabia. Dudu, infelizmente, saiu pelas portas dos fundos. Bora ler aqui a resposta dele. Olha só as palavras de Dudu na sua rede social, cara. O homem ficou maluco, irmão. Olha só. O caminhão estava passando e mandaram eu sair pelas portas dos fundos. Minha história no Palmeiras foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece e vai tomar no seu... meus amigos, o Dudu não gostou nada do que a Leila falou nessa entrevista, cara, que foi feito ali para poder promover os novos patrocínios, convocou, selecionou os jornalistas que a Leila gosta, né? Porque ela não dá entrevista para qualquer jornalista. Ela convocou ali os que ela queria conceder a entrevista coletiva e respondeu às várias perguntas. Falou ali sobre o Andréas Pereira, que o Palmeiras ainda tenta contratar o atleta. Já deixou bem claro que não está indo atrás do Ares, do Fluminense. Então, se você vê alguma notícia espalhada por aí sobre o Palmeiras tentando contratar o Ares do Fluminense, saiba que é fake news, cara. E o mais importante também, ela deixou claro aí que tem mais 2 ou 3 contratações praticamente avançadas e que pode chegar a qualquer momento no Palmeiras. Além dessa negociação com o Andréas Pereira, Jorginho ela descartou, diz que não foi oferecido para o Palmeiras também, que foi fake news. Então, cara, esse negócio de mercado da bola a gente tem que ter muito cuidado, porque sai muitas notícias falsas e o Palmeiras acaba iludindo com essas possíveis contratações que na verdade são balela, fake news. Então, tomem muito cuidado onde vocês tiram suas fontes, porque tem canais aqui no YouTube que agora postando vídeo, Palmeiras fechou negócio, Palmeiras negociação avançada, fica o tempo todo, sabe, tipo urubu na carniça, explorando esse mercado da bola para deixar o torcedor cada vez mais iludido. Então, 3 pontos aqui. Ela falou na entrevista aqui que tá bem avançado as negociações com o Andréas Pereira e o Furra. Diz que tem mais 2 atletas que podem chegar a qualquer momento, que também já estão avançadas, e que não é Jorginho do Arsenal e também não é John Arias do Fluminense. Para mim, o mais importante são esses pontos, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa treta com o Dudu? Quem você acha que está certo nessa história toda? Leila Pereira ou Dudu? No começo eu tava do lado do Dudu, cara, mas agora, depois do desenrolar das situações, as declarações do Dudu no Cruzeiro, que eu falei, cara, mas deixa aqui embaixo a sua opinião. Se inscreva no canal, um abraço, avante palestra, fui!